Primeira semana, terceiro ano, Pauliette formar e ir embora da escola. Eixo temático: expansão e fronteiras, guerra como possibilidades permanentes, mundo contemporâneo, república e modernidade, cidadania e democracia, de 1930 aos dias atuais. Tema e tópico: expansão e guerra, guerra fria, mundo bipolar, conflitos do mundo contemporâneo e os regimes autoritários do Brasil. Não dá nem para saber o que ele vai falar aqui, mas tudo bem, vamos ver o conteúdo aqui. Modernização, ditadura civil-militar, redemocratização, Brasil após 1946. Então a gente vai falar um pouco sobre a ditadura, né? Caro estudante, nessa semana você vai compreender o processo interno e externo que resultou no golpe civil-militar de 1964 e na instalação da ditadura de 64 a 85. Além disso, você irá reconhecer a importância da Comissão Nacional da Verdade, que investigou as violações dos direitos humanos cometidos entre 1946 a 1988 por agentes públicos e pessoas de seu serviço com apoio dos interesses do Estado brasileiro. Então, isso aqui a gente vai estudar, como diz, a época podre do Brasil, né? A época que as pessoas morriam nas cadeias, né? O pessoal torturava e tudo mais. Então, lá. No Brasil, após 64, ditadura militar. A Comissão da Verdade divulga estudos sobre mortes da ditadura. Brasília, Comissão Nacional da Verdade, liberou para consulta nesta quinta-feira, dia 22 de 11 de 2012, 11 textos de autoria do coordenador da comissão, o ex-procurador-geral da República, Cláudio Folteles. Dos 11 textos disponíveis no site da comissão na internet, 7 são sobre casos de assassinato e abordam como o regime militar tentava dissimular a causa-morte dos opositores. Outros documentos analisados por Fonteles demonstraram a manipulação de casos judiciais durante a ditadura. Então, durante a ditadura, a gente tinha um negócio que eles cancelaram uma coisa chamada habeas corpus. O que é o habeas corpus? O habeas corpus é um direito fundamental que as pessoas têm de defesa, né? De soltura da cadeia. Né? Então você deve ter visto isso aí em jornal, essas coisas assim, né? Pessoal, pediu habeas corpus para sair, ou alguém que foi preso, pediu habeas corpus, tal, para advogado. Então o que é isso? A pessoa tem direito a um advogado, tem direito à defesa. Na época da ditadura não existia isso. Então, por exemplo, você poderia estar na rua de boa lá, meia-noite, chapando os melão, chegava a viatura estacionada do seu lado e perguntava: o que você está fazendo? Aí você falou: tô na rua, tô bebendo, sei lá. Daí você é preso por arruaça, alguma coisa assim, ou por vagabundagem, né? Que era um termo que eles usavam na época também. E você poderia ser torturado, eles poderiam falar que você estava fazendo alguma coisa relacionada ao comunismo, e acabava que você ia para a cadeia e não tinha defesa. Então eram coisas comuns, né? E as pessoas normalmente morriam, né? Eram mortas lá nas cadeias depois de serem torturados. E as torturas também eram bem tensas. Depois eu mostro umas imagenzinhas para você. Após a queda de João Goulart, iniciou-se no Brasil um período de 21 anos de ditadura militar. O golpe encerrado contra Jango contou com a participação de setores civis, além dos militares. Os governos que se seguiam acabaram sendo controlados basicamente pelas altas patentes das Forças Armadas. Então, os generais que tomaram conta do país. Né? O período de domínio dos militares foi marcado pelo autoritarismo e limitação das práticas democráticas. A liberdade partidária foi restrita, prisões arbitrárias ocorreram, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, o pessoal era preso mesmo. E atos de tortura eram realizados por representantes do Estado contra aqueles que se opunham ao governo implantado após o golpe de 64. As marcas desse momento histórico ainda continuam presentes. Os grupos organizados como Comissão Nacional da Verdade ainda lutam para investigar crimes cometidos pelos agentes. Que nunca deu em nada, né? Ninguém foi preso. Todo mundo tá de boa, recebendo um salário gigantesco, porque tá aposentado, né? Os generais da época, os policiais tal, que torturavam o pessoal, tá tudo aí ainda. Tudo velho recebendo dinheiro pra caramba por estar aposentado e mataram um tanto de gente, estão aí de boa. O estudo desse contexto
recente da história do Brasil é essencial, pois amplia nosso olhar e possibilita que reconheçamos muitos políticos que atuam durante a ditadura. Na atualidade, destacando-se nos noticiários, nas TVs e jornais. Alguns deles se posicionaram e lutaram contra, e outros apoiaram o regime controlado pelos militares. As ditaduras da América do Sul. Entre os anos 60 e 80, proliferaram na América do Sul golpes militares que estabeleceram regimes ditatoriais. Em geral, esses regimes apresentavam características semelhantes, como o autoritarismo e a limitação das liberdades individuais, e as garantias constitucionais. Foi comum, portanto, a violação de direitos cidadãos, além de casos graves de violação de direitos humanos, em estados como Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Então, todos esses países tiveram ditaduras também, tá? Dois países assim se destacam porque eles puniram os responsáveis, que é a Argentina e o Chile. O resto, não aconteceu nada. A razão para o estabelecimento de tantos regimes autoritários pode ser explicado pelo fato de relacionar o contexto da Guerra Fria. Com a Revolução Cubana e a posterior adoção do regime socialista pelo governo comandado pelo Fidel Castro, a Guerra Fria chegou à América, e a preocupação dos Estados Unidos em conter o avanço do comunismo no continente se intensificou. Então isso aqui é importante, né? Os Estados Unidos ficou com medo dos outros países virarem comunistas também, né? Para evitar a formação de regimes de esquerda na América do Sul, o governo estadunidense passou a instruir militares, financiar e dar apoio a golpes que destruíssem políticos que supostamente estariam levando seus países para o mesmo caminho que Cuba havia tomado. No caso brasileiro, vários militares, desde o início da Guerra Fria, frequentaram cursos fornecidos pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, cujo objetivo era o de combate à ameaça comunista. Foram eles que fundaram o Brasil, a Escola Superior de Guerra. Fundaram no Brasil a Escola Superior de Guerra, a ESG, que teve participação ativa do golpe de 64. Esses militares defendiam a doutrina de segurança nacional e o desenvolvimento, que tinham como princípio a noção de que os canhões deveriam estar voltados para dentro. Ou seja, era sua função e defesa da ordem interna do país contra a expansão do comunismo na América. Para realizar tal objetivo, as ditaduras do Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Bolívia, no continente americano foram uma aliança conhecida como Operação Condor. Essa associação entre os governos tinha como finalidade coordenar ações de repressão contra opositores dos regimes autoritários estabelecidos nos países. Então, olha para você ver, Estados Unidos interferindo aqui na política, né? E eles, obviamente, queriam que os países virassem países autoritários, né? Porque daí é mais fácil controlar as pessoas. Atividades. Relacione o contexto internacional ao estabelecimento das ditaduras militares na América Latina. Então, o contexto mundial estava dividido entre duas potências. De um lado, o ZEUA, capitalista, não escrevi em caixa alta, e do outro, a URSS, a União Soviética, né, socialista. Os estadunidenses não queriam que outros países tomassem Cuba como exemplo e interferiu na política dos países americanos. Então, basicamente é isso. Eu vou até copiar essa resposta aqui e vou colocar no chat para o seu, Let, porque daí se quiser copiando é mais fácil, eu posso até baixar aqui. Não sei se você tira print também. Aí eu coloquei no chat aí, ó, a resposta. Aí fica mais fácil, caso você queira copiar no caderno. Eu não tô te ouvindo, tá, meu amor? Eu esqueci.
Eu mutei seu microfone. Eu falo demais. Não, tá de boa. Agora só tem mais umas 4 questõezinhas aqui. Dá pra gente matar rápido. Então aqui tem um textão e uma perguntinha. Levando em consideração o contexto do populismo, conclui-se que o fragmento apresenta. Então não li o fragmento, não adianta. Então vamos lá no fragmento. A questão agrária foi um dos principais pontos que polarizaram o debate político durante os anos que João Goulart ocupou a presidência. Ele esteve no centro das preocupações dos atores políticos em geral. Então está falando da questão agrária. Então, a questão agrária é a reforma de terras, né? Tirar a terra dos ricos e dar para os pobres, digamos assim. Isso aí no centro e tal, dos atores políticos em geral, do governo, dos partidos, dos movimentos sociais, da Igreja Católica e da opinião pública. Foi em grande parte aquele momento que se consolidou a noção de que o Brasil necessitava de uma reforma agrária, capaz de eliminar grandes propriedades, latifúndios, visto que os obstáculos fundamentais ao desenvolvimento. Então aqui está falando de reforma agrária, e reforma agrária é coisa de esquerda, isso é coisa de comunista. Uma das diferenças entre o governo de Jango e os predecessores foi o envolvimento do poder executivo passou a ter com a questão agrária. Esse desenvolvimento ficou claro em novembro de 61, quando o presidente compareceu ao primeiro Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, organizado pela União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, o LTAB, em Belo Horizonte. Sua ação incidiu, por um lado, no terreno da legislação sindical trabalhista rural, e por outro, a realização de uma reforma agrária. Então, tudo está falando de reforma agrária. O governo de Jango, que os trabalhadores rurais, que até então se organizavam em função de uma série de complicadores legais, em entidades de caráter civil, como ligas camponesas e associações de lavradores. Passaram a criar sindicatos e federações, desembocando posteriormente na criação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas, trabalhadores na agricultura. Foi o governo de Jango que os direitos trabalhistas básicos, pelo menos há 2 décadas existentes nas cidades, foram estendidos para o campo. Então ele deu oportunidade também para as pessoas do campo terem também aposentadoria, essas coisas assim, né? Foi também no governo de Jango que foi criada a Superintendência de Política Agrária, o SUPRA, que tinha por incumbência implementar medidas de reforma agrária no país. Foi ainda no governo de Jango que mais efetivamente investiu na aprovação de reformas agrárias. Então, o que acontece? O Jango foi um cara bom para o pessoal que trabalha vinculado com o campo, né? Levando em consideração o contexto do populismo, então está falando de populismo, conclui-se que o fragmento apresenta o descontentamento das classes médias com a aprovação de reforma agrária, descaso dos governantes com a situação dos operários camponeses, proposta de ganhos de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, o amplo apoio do empresariado nacional nas ideias arrojadas pelo Jango, né, de Jango, recusa do presidente Jango em implementar reformas de base. Bom, isso está fácil, né? Proposta de Jango para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Que a proposta foi, no caso, vincular as pessoas que trabalham no campo, né? Reforma agrária e tudo mais. O resto aqui tá falando de alguma coisa, mas não tem nada a ver com o assunto, né? Então é ser de casa ou ser de Cristo. Então vamos para 3 aqui, ó. As ditaduras militares no Brasil, 64 e 85, e da Argentina, 76 e 83, utilizaram a prática do desaparecimento como um dos principais meios para fomentar a cultura do medo nessas sociedades. Diz Caroline Buer, do Yahoo Online, autora do livro Brasil e Argentina, Ditaduras, Desaparecimentos e Políticas de Memória. O historiador diz que as práticas de desaparecimento contribuíram não só para punir, como também para dissuadir outras pessoas de se oporem às ditaduras e atingir os meios familiares e sociais das vítimas. O resultado era um efeito multiplicador de medo e de terror. Segundo ela, as ditaduras tratavam os desaparecidos da mesma forma. Negaram sua existência para depois assumi-los como versões falsas, tergiversando sobre o desaparecimento. Os governos transicionais, por sua vez, tratam do tema como políticas de esquecimento,
como a destruição de documentos e perdões penais, e a própria interdição do passado no sentido de proibir certos debates para bem da futura democracia. Então tem documentos que até hoje não são divulgados, né, porque são do tempo da ditadura. E os familiares das pessoas que perderam os entes, né, perderam pai, mãe, às vezes, filho, que de certa forma foi contra o governo na época, né, acaba que morreram sem saber, às vezes, aonde que o filho estava, onde que o corpo estava e tudo mais. Então é muito triste, né? Um pai perder um filho e não poder enterrar o filho. Né? É a coisa que mais aconteceu. Tanto é que na Argentina tem um protesto que chama a Praça de las Madres. Deixa eu ver se eu acho aqui o protesto das mulheres lá. Aqui, ó. Lá na Argentina, ó, as mães dos desaparecidos sempre vão a essa praça protestar, falando onde que tá os corpos dos filhos, né? Então, até arrepiou aqui. É foda, imagina uma mãe perder um filho pra ditadura, né? A Madres de la Praça de Maio. Não são olha o tanto. Na Argentina, eu não sei quantas pessoas morreram por causa da ditadura. Eu sei que foram muito mais pessoas que aqui no Brasil. Mas isso não significa que o Brasil também tá, tipo, as pessoas não sofreram com a ditadura, né? Mas era muita gente, cara, muita gente. Muita gente, tipo, mataram muita gente na Argentina. Então as mães desses caras que morreram, né? Elas iam lá pra praça reivindicar o corpo dos filhos, né? Pelo menos o corpo, né? Para elas poderem enterrar. E até hoje elas fazem algumas manifestações, ó. Elas já estão bem idosas já, mas ainda elas fazem, né? E aqui no Brasil virou pizza, né? Como tudo aqui no Brasil, não deu em nada, né? Lá pelo menos eles ainda apontaram as pessoas que mataram os filhos delas. Né? O fragmento apresenta uma das características dos governos militares instaurados tanto no Brasil quanto na Argentina. Essa questão deve ser bem fácil também. A adoção de uma política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos, isso com certeza. A utilização de métodos violentos para garantir o controle e desencorajar a oposição. Isso aqui é o que está falando no texto. A disposição de desenvolver armamentos atômicos tem nada a ver. A proibição de greve e manifestações dos brasileiros contrários ao regime também não tem nada a ver com o texto. Não que não seja verdade, né? Mas não tem nada a ver com o texto. Isso que você tem que tomar cuidado, viu? Quando você for fazer alguma prova, vestibular, depois de um tempo, toma cuidado, porque o fragmento apresenta uma característica dos governos militares instaurados tanto no Brasil quanto na Argentina, mas que você responda sobre isso aqui, ó. Por exemplo, a A aqui está certa se for fazer ditadura. Ó. Adoção de uma política externa totalmente alinhada aos interesses norte-americanos. Está certíssimo essa afirmação. Só que não está errado por quê? Porque não está falando do fragmento acima, né? Não está aqui, ó, o fragmento apresenta. Ele quer que você responda alguma coisa sobre esse texto. Ó. Então, o que está falando sobre esse texto é a utilização de métodos violentos para garantir o controle e desencorajar a oposição da ditadura, né? Que as pessoas não fossem lá protestar ou fazer qualquer outra coisa. Então, a letra B de bola. E a última, eu acho que é a última, é a última. A repressão às manifestações dos trabalhadores do campo e da cidade foi uma das consequências mais imediatas e evidentes da chegada dos militares ao Palácio do Planalto. Houve intervenção dos sindicatos, prisão dos líderes mais destacados, fechamento por decreto de sindicatos rurais, além da proibição e existência de entidades intersindicais. Controle sobre a economia, censura imposta aos meios de comunicação, a legislação antigreve, as restrições a manifestações permitiam comprimir significativamente os salários. A partir da citação, analisa a questão do trabalho no contexto da ditadura militar com ênfase nas mudanças e permanências. Então vamos lá. Então, os trabalhadores perderam sua força sindical, salários poderiam sofrer
ajustes sem nenhum tipo de oposição, já que não tem sindicato, né? Então os caras falam assim: ah, tô pagando salário mínimo, agora eu vou pagar metade do salário mínimo. Não tem sindicato para protestar, não tem como, não tem direito a greve, não tem direito a nada, você fala, beleza. Se você falasse alguma coisa do seu patrão, você ia preso, então não adiantava nada. Essa época era foda. Deixa eu ver o que mais. Eu ia ser presa então, quando eu vou ficar calado. Nossa, velho. Oh, essa época, Guete, no Brasil, tipo, obviamente, não sei se você tem um avô, uma avó viva, que viveu em cidade grande. Cidade pequena, assim, não tinha tanta diferença. Mas cidade grande, o pau quebrava, filho. O pau quebrava. O negócio, a galera, tipo, às vezes recebia menos e não podia protestar, não podia fazer greve. Tinha gente que fazia greve do mesmo jeito, a polícia chegava e descia o cacete. Era desse jeito. O negócio era pesado. O negócio era pesado. Os trabalhadores rurais perderam seus direitos, etc. Então, permaneceu o quê? Permaneceu essa porcaria de trabalho nosso, né? Isso que permaneceu. Agora, salários diminuía, não podia fazer greve, não tinha sindicato, não tinha partido político. Então, era, como diz, era pior. Era pior do que está agora, com certeza. Era pior do que estava agora. E é isso aí, cara. Quer que eu coloque essa no chat também ou não? Tirei foto. Ah, você tirou foto? Ah, então perfeito. Melhor ainda. Alguns alunos que preferem tirar foto mesmo. É só parar aqui a gravação.